E finalmente foi lançada a série live action de One Piece. E só posso dizer uma coisa pra vocês aqui, ó. Tô dentro! Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal Quatro Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Bora falar de One Piece, finalmente, estreou na semana passada na Netflix, já assisti todos os episódios e posso aqui comentar que eu acho, na minha impressão, eles finalmente conseguiram fazer uma versão em live action de alguma história que sai dos mangás e dos animes, que faz sentido para todos os públicos, que consiga atingir aquilo que era o elo perdido, o Eldorado das adaptações de anime. Conseguiram fazer um produto que não desagrada aos fãs, pelo menos a grande maioria deles, que não é completamente estranho à audiência casual, a quem não está iniciado na história, e agradar os dois públicos ao mesmo tempo. Porque ou todo mundo odiava e ninguém assistia, ou os fãs gostavam, mas não chegava no grande público, porque era estranho. Então, o que acontece com One Piece? Eles conseguiram pegar essa história, que é uma história longa, que é uma história cheia de arcos, de micro-histórias, condensar de uma forma que faz muito sentido dentro dessa curta duração de 8 episódios. Eles usaram recurso de flashback, praticamente depois do segundo episódio, terceiro episódio, todo episódio é sobre um personagem, contando o flashback dele, contando a história dele. Isso ajuda a entregar mais rapidamente o contexto. E eu acho que a série ficou super redondinha. Super redonda. Tem ação, tem movimento, tem emoção, tem um universo grandioso, sem medo de usá-lo. Ah, o cara tem um personagem lá que aparece no anime, tem rabo. Pô, bota o rabo. Dane-se. É um mundo de fantasia, é um mundo meio anacrônico, porque você tem elementos de pirataria misturado com neon, misturado com coisas fantásticas. Então essa perda do medo, da estranheza do mundo, é um ponto positivo. Porque conseguiram fazer a adaptação mais fiel possível dos elementos visuais. E tão incríveis os elementos visuais. De figurino, aos detalhes da produção, tudo tem um desenho específico, você fica horas olhando pro cenário e descobrindo coisas novas. Tá tudo muito bem feito. Luz, direção, tá tudo muito bacana. Netflix colocou uma grana pesada dessa vez para fazer um live action realmente épico e conseguiu. Os efeitos especiais, o CGI nos primeiros trailers ainda estavam meio lavados, mas isso foi muito melhorado, com uma temperatura de cor solar que dá um aspecto de outdoor para as filmagens. Parece que estão mesmo sob o sol, sob aquela árvore, em alto mar. Porque a tendência era essa. Não, isso aqui vai ser estranho demais para o público ocidental. Vamos fazer uma adaptação que faça mais sentido. E acabava perdendo essa essência. Eu quero dizer que a história é fabulosa, a história é incrível, os elementos visuais são geniais, os personagens são maravilhosos. E agora eu vou entrar no elenco. Esses personagens são incríveis. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua apresentação, cada um tem um estilo que você detecta rapidamente quem é quem ali naquele grupo. E a escolha do elenco foi 100%. Principalmente do personagem principal, do Luffy. Que é um personagem que poderia dar muito errado se errassem o tom e errassem o ator. Felizmente, não erram nem o tom, nem o ator. Ele fica ali naquele limite do chato, mas ao mesmo tempo do sonhador. E você consegue entender as motivações, por que ele é tão empolgado com tudo. Sem ficar um negócio chato demais. Sem ficar insuportável. Não que os fãs vão se sentir desagradados, mas eu tô falando do público mais outsider da saga One Piece. A gente sabe, são mais de 1000 episódios do anime, tem muita coisa ainda para ser adaptada. Tem coisas que eles vão dar uma apertada para caber, tem coisas que eles vão ignorar, porque não faz sentido pro macro da história. É aquele desafio de contar a história de modo ocidental, baseado no material oriental, no material vasto. No material que tem também uma dinâmica de produção diferente. E gosto do roteiro, gosto do jeito que os personagens foram apresentados, até os dramalhões meio mexicanos,
de One Piece tão bem colocados, não tão exagerados. Acho que conter esses exageros para não tornar o negócio histérico, mas ao mesmo tempo conservar o clima original e a ideia original e a intenção original é o grande acerto dessa série. É um grande acerto. É um mundo fabuloso, fantástico, já tô dentro. E já tô louco pra ver a segunda temporada. Eu acho legal essa minha visão, porque eu tive muito pouco contato com o anime e com o mangá. Eu assisti um pouco da primeira temporada e dos primeiros números do mangá, pra fazer o 4 Coisas de One Piece. Eu cheguei a fazer, eu entendo os elementos, eu entendo como funciona, eu entendo os personagens, eu entendo a dinâmica daquele mundo. Mas a história mesmo, o drama e a construção da história eu não estava habituado. E eu acho que eu tive uma introdução boa para essa história, porque foi de uma maneira mais confortável para mim. Aí falando aqui como uma pessoa que não é um fã de One Piece. Eu sei que tem muito canal que são fãs de One Piece, que estão comentando. Eu achei legal trazer aqui para vocês a visão de um outsider. De alguém que não estava habituado com esse universo e foi apresentado para ele via série. E eu acho que via série foi uma introdução perfeita, porque eu simplesmente me apaixonei no segundo, terceiro episódio, já tava louco pra ver tudo. Fui maratonando e a série funcionou demais pra mim. E eu acho que vai funcionar pra outras pessoas com o meu perfil também. Já os fãs, eu vi algumas reclamações, algumas mudanças que fizeram, algumas coisas que pularam ou cortaram, a própria estrutura de flashback não caiu bem pra algumas pessoas, mas eu acho que são detalhes que caem mais no gosto pessoal do que no contexto geral do que foi apresentado. Eu acho que foi feito com muito respeito, o elenco tá afiadíssimo, eles têm química, eu já tinha visto isso em entrevistas, em nos reacts que eles faziam. E a história é contagiante e não é o tipo da coisa que não tem como dar errado, mas tinha muita chance de dar errado. Errar ali, uma velocidade, entrar lento ou rápido demais, estragaria toda a série, e não foi o caso. Eu acho que a série conseguiu até com uma boa unanimidade entre iniciados e não iniciados. Eu vi muita gente também extremamente fã de One Piece que adorou o jeito que foi contado, entendendo que algumas adaptações são necessárias e é preciso para fazer a história andar naquele tamanho, naquela duração, 8 minutos, e para um público que é muito mais vasto do que o público habituado às produções nipônicas. E é isso aí, esses foram meus comentários de One Piece. Já vou até botar meu chapéu de palha de novo, que agora eu sou membro da tripulação, do bando. E quero saber a sua opinião agora, o que você achou de One Piece? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.